Meus caros irmãos, vamos nos unir para a nossa reflexão desta noite. Elevemos o pensamento em prece, na busca da paz e da harmonia, pedindo aos bons espíritos mentores, a Jesus, nosso Mestre Maior, a quem nós pedimos toda a luz e inspiração. Vamos nos valer do livro As Parábolas Terapêuticas, volume 2, do Alírio Cerqueira Filho, onde ele faz uma abordagem na visão da psicologia transpessoal consciencial das parábolas de Jesus. A parábola do bom samaritano. E então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? O que é que lês nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e ao próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem. Vai e faze o mesmo e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: Mas quem é o meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos salteadores, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar que jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximando-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. E então, diz Jesus: Vai e faze o mesmo. Existem muitas formas de interpretação das parábolas de Jesus, algumas excessivamente literais, mas todas elas têm a sua razão de ser, têm o seu objetivo a ser alcançado e, portanto, são válidas dentro do seu tempo e da condição de entendimento. Vamos seguir essa visão transpessoal consciencial, da psicologia transpessoal consciencial, que faz com que hoje, no século XXI, com essa condição de entendimento mais aprofundado a respeito dos mecanismos da alma, da evolução do espírito, nós possamos fazer uma interpretação mais exata e mais profunda dos símbolos colocados nessas parábolas por Jesus. Esta parábola é fundamental para o entendimento do trabalho do bem. Mas por que Jesus escolhe um samaritano para simbolizar o exercício da misericórdia? Os samaritanos eram considerados heréticos, de uma certa forma, portanto, seres inferiores, desprezíveis, porque não seguiam as leis conforme eram defendidas e impostas pelos doutores da lei. A contenda entre os judeus e os samaritanos vem desse cisma criado entre as 10 tribos e que faz com que esses samaritanos escolham um código próprio de interpretação das leis. Eles adotam apenas o Pentateuco de Moisés, abstraindo, portanto, de todos os outros livros que foram sendo incluídos através dos tempos pelos judeus nos códigos sagrados. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo,
Allan Kardec coloca uma explicação muito clara e bastante profunda a respeito desse cisma. Por que foram criados esses cismas entre os judeus e os samaritanos? Mas, então, fica claro aqui que a escolha deste samaritano como símbolo do exercício da misericórdia era em razão desse cisma, dessa condição do samaritano de ser herético ou um ser desprezível. Lucas faz referência à postura hipócrita dos doutores da lei, quando diz que ele, querendo parecer que era justo, então volta a questionar Jesus, querendo parecer que era justo. E aí ele pergunta, mas quem é o meu próximo? Dando a entender que ele, como doutor da lei, tinha uma visão melhor do que era o próximo com relação ao que entendia Jesus. Os doutores estavam acostumados a essa postura hipócrita em detrimento do ser, favorecendo, portanto, aquilo que eles consideravam que eram, mais do que eram realmente. Agora vamos passar versículo por versículo para entender em profundidade os símbolos colocados por Jesus dentro desta parábola. Começa dizendo, descia um homem. Mas quem era esse homem? Vemos que coloca aqui um artigo indefinido, um homem, que poderia ser um homem qualquer. Poderia ser um doutor da lei, um levita, um homem comum dos trabalhos manuais, um romano, um grego, ou qualquer outro, ou trazendo para os nossos tempos, qualquer um de nós poderíamos estar nesta caminhada de Jerusalém para Jericó. Outro símbolo, e já inicia de cara com esse símbolo extremamente importante, quando diz descia. Descia no sentido consciencial é optar por um padrão inferior e egoísta da alma. É quando você está acima, vibratoriamente, nas vibrações da alma, em um estágio mais sagrado, no culto do sagrado, e desce para os instintos egoístas da alma. Jerusalém, para nós compreendermos bem, vamos colocar geograficamente Jerusalém e Jericó dentro do mapa. Jerusalém fica acima da linha do mar, numa altitude de aproximadamente 2.000 metros acima do mar. Jericó, junto ao Mar Morto, fica 250 metros abaixo da linha do mar. Nesse caso, como Jerusalém era essa cidade sagrada para os judeus e está lá em cima, ela simboliza o sagrado, os princípios superiores da alma, o ser espiritualizado, os valores mais profundos da alma humana. Enquanto Jericó representa aqui o maldito, o predomínio da inferioridade dos instintos. Então, descer de Jerusalém para Jericó simboliza esse afastamento do sagrado, que está íncito em todos os seres. É optar pelas paixões egóicas em detrimento das leis sagradas que se foi buscar em Jerusalém, no estágio superior da alma. Essas leis, as leis sagradas, as leis divinas, estão inscritas dentro da nossa alma. Então, quando nós nos aprofundamos em nós mesmos, nós vamos na busca desse sagrado que há em nós. Quando nos afastamos desse sagrado, na descida para Jericó, vamos na busca do predomínio da nossa inferioridade. Quando nos deixamos levar então pelos desejos egóicos. Caiu em poder dos salteadores. O que são esses salteadores? São os sentimentos egóicos inferiores. O desamor, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, a indiferença, a crueldade que ainda existe em nossa alma. Quando nós descemos do sagrado, quando nós estamos cultuando as coisas superiores e de repente damos abertura para as nossas inferioridades, para o egoísmo. Todas as vezes que descemos consciencialmente, criaremos pontos de contato com estes poderes salteadores, com esses sentimentos inferiores da nossa alma, que o despojaram, cobriram de ferida e o deixaram
semimorto. Todas as vezes que damos vazão às nossas inferioridades, aos sentimentos inferiores, atraímos espíritos inferiores, que vão se fazer valer dessa circunstância, por afinidade, pela lei de afinidade. Mas isso é consequência, porque a nascente está no próprio indivíduo. O problema são os salteadores internos, e não esses espíritos que, na verdade, estão se valendo daquilo que nós lhes proporcionamos. Esse versículo representa esse mecanismo da vida, da lei de causa e efeito. Quando descemos consciencialmente, criamos uma mácula na nossa alma, gerando esses conflitos internos. Como o filho mais novo da parábola do semeador. Aquele que perde todos os seus bens e vai gastar egoicamente, vivendo as paixões, na servidão. Quem passa a vida fazendo esse esforço de ascensão, de subir de Jerusalém para Jericó, sair dos sentimentos salteadores, indo na busca do sagrado, estará santificando o sentimento, estará a caminho do self, o ser superior, os valores superiores dentro da nossa alma. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo o mesmo caminho, viu-o e passou adiante. Não foi tomado de compaixão. Seguiu o seu próprio interesse. O sacerdote simboliza aqui o sagrado. Na verdade, aqui nós estamos falando do nosso próprio espírito, da intenção que carregamos na alma. A preservação da lei, a vigilância. Esse é o sacerdote que é esse caminho dentro da nossa alma. Simboliza, portanto, aqui a busca do sagrado. No caso, descendo pelo mesmo caminho. Descendo dos padrões superiores na direção dos desejos egóicos inferiores. O doutor ainda está plantando. Não alcançou a fase da colheita. Este homem que caiu em poder dos salteadores e sofreu essas feridas e ficou semi-morto, representa aquele que já está na colheita. Em outro tempo, na sua opção pelos sentimentos inferiores, foi o plantio. Hoje, já está colhendo as condições que ele mesmo plantou dentro da sua alma. O nosso sacerdote ainda está na fase do plantio. Mas um dia, com certeza, pela lei de causa e efeito, vai estar também exaurido de todas as suas forças vitais e tendo que responder pelas consequências das suas próprias escolhas. Um levita que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou adiante, a mesma postura egóica. Levita era um membro da tribo sacerdotal, dos interpretadores da lei, que diz que também veio àquele lugar. Também fez, portanto, essa opção por aquele caminho. O culto dos desejos, dos sentimentos egóicos. Com estes dois símbolos, o sacerdote e o Levi, Jesus faz perceber que o egoísmo e as virtudes independem da condição social. Todos nós temos essa tendência a fazer essa opção inferior e cultuá-las. E aí é que nós vamos plantando os nossos sofrimentos. A colheita virá, com certeza. Ambos representam a indiferença social, o desamor, o plantio. Todos nós que optamos pelos sentimentos egóicos estamos plantando sofrimento, que colheremos certamente mais adiante. O homem caído já está colhendo. Nós outros, os intérpretes da lei, vamos colher mais adiante aquilo que estamos plantando hoje. Plantemos, portanto, boas sementes. Mas um samaritano que viajava. Magistralmente, Jesus coloca os termos corretos no momento certo.
mas faz a diferença. Um samaritano, aquele que era considerado um ser qualquer, um herege, que viajava. Como todos nós outros estamos nessa viagem de ascensão das nossas inferioridades na busca do entendimento dos mecanismos da alma, na busca do sagrado que há em nós. Esta viagem, portanto, representa a ascensão do espírito na direção do aperfeiçoamento, independente de estar ele encarnado ou desencarnado. É a evolução espiritual. O samaritano não descia, simplesmente viajava. Não diz aqui que ele estava descendo. Como nós outros, quando estamos em nossos cultos, em nossas missas, em nossas sessões espíritas, estamos no sagrado. E quando voltamos para os nossos lares, nós topamos, via de regra, nas ruas, nas vias, toda sorte de infelicidade. A indiferença, ou a comoção, a compaixão, fica a cargo de qualquer um e de todos nós. O samaritano descia, não descia, simplesmente viajava. Ele estava em outro nível de consciência. Embora tenha chegado àquele ponto, àquele lugar, ele estava nesse nível superior de consciência, a ponto de se permitir tocar pelos sentimentos, pela compaixão. Ele não despreza aquele infeliz que encontra no seu caminho. Chegando ao local onde jazia o homem, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. A compaixão aqui colocada é diferente da dó, da pena, da comiseração, como a princípio nós interpretamos a expressão compaixão. Compaixão, para a psicologia transpessoal, é filho dileto do amor. Pena, dó, são filhos do pseudo-amor. Aquilo que nós queremos fazer parecer que amamos. Quando cultivamos a compaixão, vemos no outro alguém digno do nosso amor, capaz de crescer espiritualmente. Está agora naquela situação, por consequência de si, colhendo as suas mazelas, mas é um irmão nosso colocado na vida para colher os frutos de si, aprender e crescer. É digno, portanto, do nosso amor. O samaritano não cogita de quem era o caído, simplesmente condói-se dele, ou sente compaixão, se deixa tocar pela compaixão. Aproximou-se dele. Consciencialmente, é o gesto de aceitação, de empatia, de ir ao encontro sem julgamento. Ele aproxima-se, ou seja, dá condições da sua alma chegar até a alma daquele que ali estava, em estado de sofrimento, de amargura. Semi-morto. Semi-morto no sentido moral da expressão. Quando nós exaurimos todas as nossas forças morais na busca do prazer, da alegria, das coisas materiais. Deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. Pensou as feridas. É o consolo, o acolhimento, a providência que precisa ser tomada naquele momento. Pensar as feridas, limpá-las, colocá-las higiênicas, fazer com que sarem. Moralmente é buscar para a alma do indivíduo, um pouco de esperança, um pouco de luz, um pouco de confiança. Iluminar a sua fé. Pondo-o no cavalo quer dizer carregar, aceitar a própria cruz. Quando você está diante do sofrimento, diante da dor alheia, você não pode se fazer indiferente. Nós não podemos simplesmente achar que não é responsabilidade nossa. Quando põe sobre o seu cavalo, sobre sua responsabilidade, ele está assumindo esse peso moral que tem diante do próximo. É o amor ao próximo chamando-o à responsabilidade. Levou-o à hospedaria e cuidou dele.
tomar todas as providências para que seja realmente restabelecidas as condições deste ser que caiu em poder dos salteadores. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais eu te pagarei quando regressar. No dia seguinte, ainda estava com ele. Não o abandonou à própria sorte. Ainda estava com ele e ainda toma todas as providências de segurança para a recuperação do espoliado. Não nega-lhe a continuidade do atendimento, atendendo para que todas as providências fossem tomadas para que ele se recuperasse. Depois, segue o seu destino, segue o seu curso. Não para tudo que está fazendo para atender aquele indivíduo. Toma as providências, recomenda ao hospedeiro, mas não desiste da sua tarefa, da sua responsabilidade, tomando as providências para que fosse atendido mesmo na sua ausência. Jesus demonstra com isso que ele segue a sua vida, a sua responsabilidade, sem desviar-se da realidade própria. É como não mudar a própria realidade. Nós temos o dever para com o próximo, mas temos responsabilidade sobre nós também, sobre os nossos compromissos assumidos. E devemos respeitar a condição do outro, sem mudar a sua realidade. Ele é que precisa fazer. Como estamos falando no sentido moral da expressão, nós vamos entender aqui que o próprio indivíduo precisa fazer a sua transformação. Nós damos-lhe as providências necessárias, os esclarecimentos, o reforço moral e espiritual para que ele reaja sobre si. Mas é o próprio indivíduo que vai fazer a sua transformação. Nós seguiremos a nossa evolução, independente do outro fazer ou não a sua parte, ao que lhe compete. Qual desses três, parece ter sido o próximo daquele que caiu em mãos dos salteadores? O doutor responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. E então, vai, diz Jesus, e faze o mesmo. O doutor diz: aquele que usou de misericórdia, sem se referir ao samaritano. Deixa de novo totalmente aberta a interpretação. Diz aquele, como nós, quando nos referimos a alguém a quem desprezamos, aquele sujeito, aquela criatura. Não faz referência ao samaritano. Deixa aberta essa forma de interpretação, deixando claro o seu desprezo, o seu orgulho, a sua hipocrisia, não tendo a capacidade moral de aceitar a sua condição de igualdade, colocando-se em superioridade com relação àquele sujeito. Jesus não deixa de dizer para que ficasse registrado para sempre essa recomendação. Então, vai e faz o mesmo. E esta chamada está gravada na alma humana para todos os tempos, para todas as circunstâncias, para todas as escalas evolutivas do espírito humano. Vai e faz o mesmo. Esta é a nossa recomendação eterna de Jesus. Este convite é extensivo a todos nós, para todos os tempos, e a compaixão, a misericórdia, elevando assim o nosso padrão consciencial, ascendendo ao sagrado que há em todos nós. Assim, nós vamos tomando consciência da intenção de Jesus ao nos contar esta parábola. Assim nós vamos começando a compreender os símbolos colocados por Jesus, nos chamando a um exame mais profundo de nós mesmos, do nosso exercício da misericórdia. Essa preocupação de quando estamos em contato com o sagrado e damos abertura para os sentimentos inferiores.
inferiorizantes da nossa alma. O contato com o sagrado é essa busca das leis divinas que estão inscritas na nossa consciência. E os salteadores são esses sentimentos egóicos que nós ainda alimentamos no fundo da nossa alma e nos vão colocar na condição de sermos assaltados por sentimentos inferiores. Que Jesus nos dê muita força e muita luz para que nós saibamos distinguir o que nós estamos alimentando dentro da nossa alma.